Olá, bom dia a todos, tudo bem? Esperando aqui o pessoal chegar, esperando aqui. Bom, hoje, a nossa live de hoje, né, quero estar conversando com vocês sobre o novo mercado e as gerações que estão aí no mercado de trabalho. O mercado de trabalho, a todo momento, ele vem se modificando, né? E as pessoas que estão aí no mercado têm que estar se adaptando a tudo o que acontece no mercado. Com a pandemia, a gente vai ter, né, algumas alterações aí bem significativas, até em função da tecnologia. Tecnologia sempre foi, desde que ela começou, sempre foi um fator de muita alteração no mercado de trabalho e isso acabou acelerando muito, né, essas transformações. Então, a vinda da tecnologia, ela vem cada vez mais acelerando essas modificações no mercado de trabalho. E a gente que está nesse mercado, a gente tem que ir se adaptando a essas modificações que acontecem, né? Com essa questão da pandemia e o uso da tecnologia aí no nosso dia a dia, muitas coisas vão mudar. Então, a gente tem a questão do trabalho em home office, né, que é algo que realmente veio para ficar. A gente já tem empresas entregando os andares em função de estar colocando os profissionais em home office, e aí vai ter que ter toda uma adaptação, né? As pessoas dentro da casa delas se adaptarem a esse home office, as empresas também. Então, essa é uma grande transformação aí que veio no mercado de trabalho pós-pandemia, né? E a gente vem se adaptando. A tecnologia cada vez mais vai estar nas nossas vidas, né? Então, as pessoas têm que estar buscando aí, aprendendo cada vez mais utilizar a tecnologia como um recurso, meio, para que a gente faça as nossas coisas, né? Nos relacionemos. Oi, Francis, bom dia. Então, as alterações aí no mercado, elas são muito fortes. E hoje o que eu quero falar com vocês é sobre essas gerações que estão no mercado de trabalho. Como que a gente, né, vai se adaptando. A questão das gerações já é um estudo que vem aí há muitos anos, né? Bom dia, Fran. Há muitos anos, o estudo das gerações, eles vem acontecendo justamente para ver o impacto, né, no mercado de trabalho. Eu quero me atentar em duas gerações, eu vou estar explicando cada geração para vocês, mas eu quero me atentar em duas que estão sofrendo, né, atualmente no mercado de trabalho e que tem que começar a pensar no seu futuro, na empregabilidade aí para o seu futuro. Por que a gente faz o estudo das gerações? Para ver como que era, né, a sociedade no momento em que nós nascemos e como que o nosso pensamento foi montado, porque a partir do momento que a gente cresce, né, numa sociedade, por exemplo, que estabilidade é muito forte, isso aconteceu para as duas gerações, o que acontece? O nosso pensamento hoje, né, no mundo atual é o quê? É um pensamento de estabilidade. E o que isso impacta no mercado de trabalho? Eu vou querer um emprego seguro. E muitas vezes a gente, né, muitas vezes não, atualmente dificilmente a gente tem uma segurança aí em relação ao nosso trabalho, ao nosso emprego. Por isso que na semana passada eu falei um pouco, né, sobre a diferença do trabalho e do emprego. E qual que é a principal diferença? O emprego é aquele que a gente busca o retorno financeiro, né, o salário no fim do mês, aquela questão da segurança da CLT, que a gente entende que é um fator de segurança ter uma carteira assinada. E a questão do trabalho, né, que é um trabalho por significado, é você deixar a sua marca através da sua atividade. Então essa é a grande diferença. Então, essa questão das gerações, ela ajuda a gente a isso, né? O que estava acontecendo no momento que nós nascemos e como que isso gerou um pensamento na gente que impacta no mundo atual e no mundo do trabalho. Então, eu vou estar falando aí das gerações e eu quero ver se vocês vão se identificando aí com as gerações. Estou com uma colinha aqui para não falar, né, nada errado em termos de datas. Então, quais são as gerações que estão hoje no mercado de trabalho, né? A gente tem a geração dos baby boomers, a geração X, a geração Y, que também é chamada de milênio, e a geração Z.
Cada uma delas cresceu, né, num momento aí de mundo, e aí isso gerou seus pensamentos, gerou como que a gente encara a vida atual, né, e entender isso traz muito significado para quê? Para que a gente consiga, né, montar os nossos planos para o futuro. A partir do momento que eu sei que estabilidade é uma questão importante para mim, só que o mercado de trabalho não está mais me absorvendo, isso é fato, né, principalmente para as pessoas. A gente tem um preconceito etário no mercado que é muito forte para as pessoas a partir dos 40, 50 anos, onde as oportunidades são mais escassas, né? Então, assim, saber como eu penso, o que é importante para mim, faz com que eu comece a fazer um plano de transição, né? E eu sempre falo que esse plano de transição, ele é importante a gente começar a fazer, começar a pensar nele e realmente executar algumas ações a partir do momento que você está empregado. Então, você que está aí insatisfeito na tua empresa, no teu trabalho, né, e tem que pensar lá no futuro, o mercado às vezes não vai te absorver daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, enfim. Então, é hora de começar a pensar aí num plano de transição. E transição é um processo, né? Não significa que você pensar num plano de transição, você vai mudar no dia seguinte. Não, ele é um processo onde você vai fazendo ações no decorrer de um prazo para que você tenha segurança para que essa transição seja bem feita e que, né, a hora que for possível, você realmente inicie uma nova carreira, um empreendimento, enfim. Mas é importante pensar no mercado de trabalho, como que você está hoje, porque a gente infelizmente tem esse preconceito etário, né, que a partir dos 50, com toda a bagagem que a gente tem, querendo ficar produtivo, o mercado às vezes não absorve a gente. Então é importante começar a refletir aí num processo de transição profissional. Então vamos lá, os baby boomers, quem são eles, né? São os nascidos entre 1946 e 1964. Essa questão de data também, ela né, alguns falam de 1960 e tal, então eu vou trazer esse período, mas se vocês forem ler, né, pode ser que vocês encontrem os outros períodos. Mas sempre é nessa faixa, os baby boomers nasceram, né, no pós-guerra, então 45, 46, e por que é baby boomers, né? Porque após a guerra, ela teve um boom aí de nascimentos, né? Então são os bebês boomers, aquele boom de nascimento, muitas crianças nasceram pós-guerra, e aí veio o nome de baby boomers. Hoje eles estão na faixa de 57 a 76 anos, a maioria deles hoje são avós, são pais, né, e nasceram na década de 60 e 70 e acompanharam muitas mudanças aí políticas, né, econômicas e culturais. E qual era o grande sonho aí dos baby boomers? Assim, eu atendo muitas pessoas já nessa fase também, né? 57 a 76 anos, que estão fazendo seus planos de transição. Qual que era o objetivo? E aí vocês, né, ver se vocês vão se identificando. Era casar, ter filho, comprar uma casa, um carro, né? Ter um emprego estável e bons momentos de lazer. Quem conseguiu fazer isso hoje tá super feliz, né? Eu, por exemplo, eu atendo algumas pessoas aí na faixa dos 70 anos que conseguiram atingir esses objetivos e hoje eles querem se manter produtivos, né? Porque com essa questão da longevidade, da saúde, a gente, né, através da tecnologia que nos ajuda tanto, as pessoas estão vivendo mais. Então, bom dia, Jussiane. Oi, Cris. Então, o que acontece, né? A partir do momento que a gente vai viver mais, isso é fato, o que vai acontecer? A gente vai querer se tornar produtivo. Então, o se tornar produtivo também significa que eu vou ter que ter uma renda, né? Então, essas pessoas, os baby boomers, eles já conseguiram conquistar os objetivos dele e hoje eles querem um trabalho... Bom dia, Cris! Eles querem um trabalho por significado e manter uma renda, é claro, né? Essa geração, ela quer deixar um legado, ela quer deixar uma marca. E isso reflete aí no seu plano de transição atual. Então, muitos vão querer ser consultores, usar toda a sua experiência aí para ajudar as pessoas, ajudarem as empresas. Oi, Oliva, tudo bem?
Isso é muito bacana, né, para as empresas. Toda essa experiência que os baby boomers têm, que pode ajudar muitas empresas e as pessoas. Então, qual que é o plano de transição aí para o baby boomers? É usar toda a sua bagagem, toda a sua experiência para gerar renda, né, para continuar produtivo. E é uma geração que realmente quer continuar produtivo. Aí depois a gente tem a geração X. Eu sou da geração X, acho que muitos aqui também, né? Qual que é a geração X? É aqueles nascidos de 65 a 84, hoje estão na faixa de 40, 55 anos, né? Em geral iniciaram as suas carreiras aí com 16 anos. Eu comecei com 16 anos. E naquela época eu comecei num banco, né, no Banco Bradesco, e fiz toda a minha base, né, profissional foi lá no banco. Então eu fiz a Fundação Bradesco, estudei lá, eu fiz o escriturário, né, tinha um curso de formação de trabalho, algumas pessoas devem ter passado por isso também. E eu comecei cedo, por quê? Porque a gente queria, né, a nossa independência. Então eles começavam, né, nossa geração, ela começou a pensar em independência. Para os baby boomers, empresa era o que era mais importante. Na geração X, essa geração, né, a empresa era importante, tinha a questão da estabilidade, mas não eram tão importante quanto para a geração baby boomers. E o que acontecia? Eles começaram, né, a pensar no trabalho de uma forma diferente. Então queriam um trabalho por mais significado, e até hoje essa geração vem. Então é uma geração que pensa em empreender. Mas como a questão da estabilidade passada pelos baby boomers, e naquele momento, né, a tecnologia estava entrando aí no mercado de trabalho. Eu sou da época da datilografia, eu tive que aprender a questão da tecnologia na marra, e acho que muitos, né, da geração X é isso. Então, a geração é uma geração que começou a usar a tecnologia e que teve que se desafiar em relação a isso. Mas ainda tinha a questão da estabilidade passada pelos baby boomers, né? E no momento essa questão da carteira assinada era muito importante. A gente queria de alguma forma transformar, né, a vida da nossa família, tal. Então a renda era muito importante, e a questão da estabilidade também, apesar de ser ter um sonho aí de empreender, né? Então foram os primeiros, assim, que começaram com a tecnologia, e isso fez com que a gente se desafiasse. Talvez seja a geração que mais se adapte, né, no mercado de trabalho, porque a gente teve que se adaptar rapidamente aí com essa questão da tecnologia. Né, é uma geração que não gosta muito de políticas corporativas, né? Então acabam não gostando muito disso. Valorizam a questão de trabalho, de um trabalho por significado, mas tem a questão da estabilidade, né? Principalmente a estabilidade financeira. Então é uma geração que vem buscando. O que isso impacta hoje no mercado de trabalho? Como é uma geração que está aí dos 40 aos 55 anos, né? E a gente sabe que essa questão do mercado de trabalho está restrita para essa questão da idade, né? É uma geração que começa aí a pensar num plano de carreira. E o que é pensar, né, num plano de carreira, de transição de carreira? É uma geração que acaba ficando um pouco insatisfeita nas empresas. Só que como tem essa questão da estabilidade financeira, a questão do CLT, acaba não tomando, né, uma atitude, e é uma geração que está muito insatisfeita aí dentro das empresas. Por quê? Porque quer mudar, mas não consegue. Então, a geração dos baby boomers e a geração X são as gerações aí que mais eu atendo, né, nos meus programas individuais, em grupo, que as pessoas participam dos meus workshops. Por quê? Porque é o pessoal que está pensando aí na transição de carreira. Justamente porque o mercado não está, né, absorvendo tanto essas pessoas.
São todas as empresas? Não, não são todas as empresas, mas a gente percebe que tem aí um preconceito nessa faixa etária muito grande. Por quê? Porque tem as novas gerações, né, que são mais adaptativas, que são melhores formadas, porque são os filhos do baby boomers, né, os filhos da geração X, que acabou formando muito bem essas pessoas e que já nasceram com a tecnologia, né? Então eles têm um diferencial em relação à tecnologia que as outras gerações não têm. E isso, né, o mercado de trabalho ele valoriza muito essa questão do uso da tecnologia. Então a grande preocupação dessas duas gerações é realmente o futuro, né? O futuro do seu trabalho, da sua empregabilidade. Então tem que começar a pensar hoje sobre isso. E de novo, né? Pensar numa transição não significa que você vai mudar, mas de alguma forma você tem que refletir que o mercado daqui a pouco não, infelizmente, né? Que a gente ainda tem muita coisa para contribuir aí para o mercado de trabalho, mas infelizmente lá na frente não vai mais absorver. E aí, o que você vai fazer com isso? Você vai precisar, né? Você quer se manter produtivo e você quer, né, continuar mantendo a sua renda ou aumentar a sua renda. Então, quais são os planos que você tem aí para o seu futuro? Então, é urgente a gente pensar nisso, né? Eu comecei a pensar lá atrás com os meus 40 anos, quando eu fiz a minha transição de carreira, porque eu sabia que, né, o mercado mais para frente talvez não me absorvesse. Então, por isso que eu quis trazer essa reflexão aí das gerações em relação, né, ao mercado de trabalho. Principalmente o Baby Boomers e X, que é onde se concentra o preconceito aí do mercado. Depois a gente tem a geração Y, né, que é também chamada da geração dos milênios, que são os nascidos entre 1981 e 1991. Vocês veem que o intervalo, né, das gerações, eles vão diminuindo também. Por quê? Porque as transformações estão cada vez mais aceleradas, né, em função da tecnologia. Então, cada vez mais essa diferença entre uma geração e outra, ela vai diminuindo. Então, por causa dessas transformações aceleradas aí no mercado. Os Ys, né, eles já nasceram na era digital, então eles já nasceram com a tecnologia. Então, na época dos Baby Boomers, o que se iniciou foi a televisão, né? Depois veio o X, aí a gente teve que aprender na marra a tecnologia, né? Lembro que eu tive muita dificuldade. E depois veio a geração Y, que é a geração do mundo tecnológico, que já nasceu com a tecnologia. Então, em comparação, né, com as outras, o grande diferencial é esse. Eles são muito tecnológicos e acabam, né, se adaptando melhor ao mundo do trabalho, principalmente dessas startups, das empresas de tecnologia e tal. É uma geração melhor formada, é uma geração que tem a questão do trabalho por significado, então é uma geração que já começa, né, a pensar num trabalho, não quer mais estabilidade, eles querem um trabalho onde eles possam se desenvolver, crescer. A gente vê muitos profissionais da geração Y, né, sendo os líderes da geração X. Então, dentro das empresas tem um conflito de geração também que tem que ser trabalhado, porque cada um tem suas características, né? Então, as empresas têm que ter um programa aí de integração entre essas gerações. Tem muitas empresas que fazem um trabalho muito bacana aí dessa integração. Por quê? Porque um tem que estar aprendendo com o outro, né, dentro das empresas. E a geração Y é uma geração que está liderando a geração X, que convive com a geração dos Baby Boomers, né? Por quê? Porque eles querem crescer, eles querem se desenvolver, né? Eles pensam rapidamente, então eles geram uma necessidade, eles rapidamente vão lá, absorvem um conhecimento. Olá, Oscar, tudo bem? Absorve um conhecimento e cresce, né? Então, é uma geração que cresce dentro das empresas. Isso em relação à geração X, né? O que acontece? A geração X acaba sendo liderada pela geração Y. Isso provoca algumas frustrações aí nessa geração. Então, é importante que vocês comecem a visualizar toda essa questão de mercado e como que você está inserido nesse mercado. A geração Y, ela é uma geração, né, enquanto os Baby Boomers vestiam a camisa da empresa e acabavam ficando muitos anos dentro da empresa, e a geração Y também, né,
Eu, por exemplo, a minha média de empresa, de idade, né, de tempo dentro das empresas era de 5 anos, 6 anos, 10 anos a minha última empresa. Então a gente acabava vestindo a camisa da empresa, porque a questão da estabilidade é importante. A geração Y já não tem mais essa questão de estabilidade, de vestir a camisa da empresa. Eles querem, né, crescer. E crescer rapidamente com um trabalho que seja um trabalho significativo para eles. E aí o que acontece? Acontece que tem uma rotatividade grande, né, dessa geração dentro das empresas. Por quê? Porque a partir do momento a carreira é deles, né? Então teve essa mudança também no mercado de trabalho, onde o profissional passou a ter a sua carreira nas suas mãos. Então ele, né, que faz os cursos, não tem mais os investimentos aí das empresas. Oi, Bia! Não tem mais o investimento da empresa, como tinha, né, na era dos baby boomers, do X. No passado era isso, as empresas acabavam, né, formando as pessoas, porque era importante naquela época. Hoje não, hoje os Y, eles têm, né, oi Bia, os Y, eles têm a carreira na mão deles. E a outra geração, a Z, muito mais ainda, tá? Então, a gente está concorrendo com esse pessoalzinho aí, né? Com esses profissionais aí da geração Y que acabam se sobressaindo em função de terem o diferencial da tecnologia, de serem bem formados, de terem essa questão da carreira na mão, um trabalho por significado, né? Então eles vão evoluindo mais rapidamente, enquanto as outras gerações ficam um pouco paradinhas. Por isso que gera muita insatisfação. E essa geração, né, acho que eu não falei aqui para vocês, ela está na faixa de 28 a 38 anos. São mais informais, né, eles querem mais paixão aí no trabalho. Por isso que cada vez mais, né, a gente, nessa faixa de etária dos 40 aos 70, 75 anos, a gente tem que cada vez mais pensar para o trabalho, né, um trabalho por significado. Por quê? Talvez esse seja o nosso maior diferencial, pegar toda essa bagagem que a gente tem, tudo que a gente aprendeu aí, né, com o passar... Oi, Denise, tudo bom? Com o passar do tempo, esse é um diferencial muito grande, a gente se apropriar da nossa experiência, da nossa história de carreira e fazer disso um trabalho, né, e ajudar muitas pessoas, ajudar as empresas com o nosso conhecimento, é um diferencial muito grande, a gente tem que valorizar isso. Por isso que o meu trabalho é muito focado nessas duas gerações, porque eu acredito que a gente pode estar fazendo muita mudança, ajudando muito, né, as empresas e as pessoas com toda a nossa experiência, com a nossa adaptação. A gente veio de um mundo onde, né, a gente teve que se adaptar muito. Essas novas gerações, elas se adaptam rapidamente, mas elas já nasceram no mundo da tecnologia, né? Elas se adaptam com outras questões. A gente se adapta, né? E toda essa adaptação que a gente passou aí no decorrer dos anos no mundo do trabalho tem um valor muito grande hoje. E por que não fazer disso uma profissão, né? Um trabalho onde você possa, de uma forma independente, autônoma, tá ajudando as pessoas e as empresas. Por que não? Então é hora de pensar efetivamente, né, no seu plano de transição, porque o mercado de trabalho, infelizmente, né, hoje já não absorve pessoas de uma certa idade e mais para frente, né, talvez fique pior ainda. Então, essa questão, essa reflexão que eu quero trazer para vocês. E a geração, né, uma outra geração que está aí no mercado de trabalho. Oi, Tarsi, tudo bem, Tarciana? É a geração Z, que são os nascidos a partir de 1992. Eles estão aí iniciando no mercado de trabalho, né? Estão na faixa de 28 anos, então são os que estão aí nascendo, né? Nascendo não, estão entrando no mundo do trabalho, porque também as pessoas hoje, né, acabam entrando no mercado de trabalho um pouco mais tarde. Então são os estagiários e tal. Nasceram com a tecnologia, são muitos, né, ativos, querem estar buscando aí uma questão de novo, de a carreira na sua mão, de eles estarem querendo, né, crescer cada vez mais. Então, é uma geração que, tanto a Y quanto a Z, é uma geração muito preocupada com a questão de
de valores de sustentabilidade, né? Então estão ligados aí a questões de meio ambiente, né? Essas questões mais voltadas aí à questão de sustentabilidade. Então são gerações que estão preocupadas aí com o meio ambiente. Então, gente, essas são as gerações aí que estão no mercado de trabalho e estão todas aí, né, trabalhando, concorrendo entre si dentro das empresas, tal. Qual é o grande fator que eu venho falando aí durante a live? E é você estar se mantendo, né, principalmente a geração dos baby boomers e a geração do X, se manter produtivo e com uma renda. E para isso é importante começar a pensar numa transição profissional, caso, né, você aí queira se manter produtivo, manter um trabalho por significado, né, tá buscando aí uma realização profissional, não deixe que o mercado, né, gere insatisfação, que você não acredite que no seu potencial, porque você pode fazer muito aí por esse mercado. Então é isso que eu, né, venho falando aí com as pessoas que eu atendo. A gente tem, né, a próxima geração, tá se dando o nome de geração alfa, mas não estão no mercado de trabalho, né? Eles são os nascidos a partir de 2010 e a gente ainda não tem estudos aí dessa geração no mercado de trabalho, mas a gente sabe que, né, cada vez mais essas gerações elas vão ficando aceleradas, elas vão, a tecnologia cada vez mais está sendo incorporada aí no mercado de trabalho, essa geração, né, desde a Y já nasceu com a tecnologia, então a coisa só vai acelerando. Só que a gente tem uma experiência, a gente tem uma bagagem muito grande, né, e isso pode ser... Obrigada, Paiva. Isso pode ser passado, isso pode virar um trabalho, por isso que o empreendedorismo, né, principalmente aqui no Brasil, cada vez cresce mais, porque as pessoas elas sabem que elas podem fazer de toda essa experiência um excelente trabalho, trabalhar por significado, se realizar e ter renda, né, e cuidar da sua família, dos seus filhos, dos seus netos aí, com uma renda através de um trabalho, que não precisa ser necessariamente, né, um trabalho com carteira assinada, pode ser um trabalho que você desenvolva do seu jeito, com a sua independência e deixando aí o seu legado. E eu sempre tenho aquela frase que eu falo, né, é possível, se eu fiz, se outras pessoas fizeram, é possível, é um desafio, né? Tem que começar a pensar, tem que começar a planejar, porque aí a sua transição profissional, ela começa a ser planejada e a possibilidade de dar certa é muito grande. É um processo, né? É um processo que tem que ser começado. Então, se você está na geração Baby Boomer, se você está na geração X, é importante começar a refletir como que vai ser o seu futuro e como que está o mercado de trabalho, se você vai ser absorvida por esse mercado. Não ser pego de surpresa, então começar a fazer seus planos, começar a pensar no assunto pelo menos, tá bom? Então essa é a reflexão que eu queria fazer com vocês em relação ao mercado de trabalho, as gerações. Depois me falem aí se gostaram da aula, se vocês se identificaram, né? Quem que é da geração X, quem é da geração Baby Boomers, porque realmente é momento de pensar, viu, gente? É momento da gente começar a refletir. Eu tenho os trabalhos, né, voltados aí à transição profissional, então eu ajudo as pessoas no planejamento, né, no caminho aí da transição, desse planejamento da transição, que acontece muitas coisas, né, a gente tem que ter clareza aí do que a gente quer enquanto trabalho, né, no futuro, a gente tem que definir objetivos, a gente tem que trabalhar com os nossos... sabotadores, né? Às vezes a gente pensa que a gente não consegue, que não é possível,
e nos próximos dias eu vou estar trabalhando essa questão de sabotadores, né? O que sabota a gente a desenvolver nosso objetivo, a realmente agir, né, dentro do que a gente quer. Então eu vou estar trabalhando em relação a isso. Muito obrigada, Oscar. Você está nessa fase aí de plano, né, Oscar? Então, gente, obrigada, Fran. Então é hora de pensar. Eu tenho um workshop, né, um workshop inicial de transição profissional. Algumas pessoas já fizeram e foi muito bacana, já estão colocando em ação aí. Então é um workshop gravado, online, né, com vários exercícios onde você vai fazer essa reflexão do seu momento atual. Então, o seu momento atual é para uma transição, é para uma recolocação, né? Então vai fazer com que você reflita através de exercícios. Se for por uma transição, que caminho que você vai seguir, o que você tem que começar a fazer, porque é um processo, as coisas não acontecem da noite para o dia, né? Então é legal que você comece a pensar. Então eu tenho um workshop inicial para você começar a pensar na sua transição profissional, que quem tiver interesse, me chama no privado que eu falo um pouco mais para vocês desse workshop, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha com as pessoas que querem, né, entender um pouco mais aí dessas gerações, se identificar com as gerações, montar seu plano de transição. Então, se gostou, compartilha. Na quinta-feira eu tenho aí o meu programa de entrevista, que eu tô chamando assim, que é o Vivendo o Seu Talento. Vou trazer uma pessoa bem bacana, a gente vai falar sobre diversidade. Ela vai falar como ela trabalha nesse mundo aí da diversidade, como que foi a transição de carreira dela para esse mundo. Então na quinta-feira a gente se encontra novamente às 8 da manhã, com Vivendo o Seu Talento. Eu vou estar falando com a Regiane, tá bom? Se gostou, compartilha, vou agradecer muito e a gente pode ajudar muitas pessoas aí com esse conteúdo. E quem tiver interesse no workshop transição profissional, né, me passa aí uma mensagem que eu converso com vocês no privado, tá bem? Bom dia a todos, obrigada por estarem me ouvindo. Oi, Heloísa, muito obrigada, Fran, Oscar, todos que me acompanharam, tá bom? Então, a gente se vê na quinta-feira com o Vivendo o Seu Talento. Até mais, bom dia.